A viúva, diante do temido guerreiro Apache, desafiou a morte com um sussurro impossível. Se vai me matar, beije-me primeiro. E em vez de sangue, nasceu um desejo proibido que mudaria seus destinos para sempre. Ano 1727. A noite caía sobre Santa Cora, um povoado esquecido entre os rochedos do que hoje conhecemos como Novo México. A lua mal roçava as casas de adobe, e o ar seco parecia conter um presságio de tragédia. Ela estava ali, a viúva Isabela de Haro, uma mulher marcada pela desgraça. Seu marido, um fazendeiro espanhol, havia morrido em circunstâncias sangrentas, que ainda ninguém ousava relatar em voz alta. A aldeia a apontava como portadora de sombras, mas naquela noite não era o julgamento dos homens que a encurralava, e sim o fio da lâmina do guerreiro que tinha diante de si. Ele era Koa, Apache nascido entre o sangue e o fogo, forjado nos desertos onde a vida se conquista com a lança ou se perde em silêncio. Seus olhos, escuros como a obsidiana, não tremiam. Havia cruzado fronteiras invisíveis para reclamar vingança pelas mortes de seu povo, e o destino havia colocado aquela mulher em seu caminho. Sua faca brilhava sob a lua, apontando direto para o peito dela. O povo inteiro parecia prender a respiração desde as sombras, esperando um desfecho inevitável. E então aconteceu o impossível. Isabela não chorou, não implorou, não recuou. Levantou o queixo, desafiadora, e com a voz quebrada, mas firme, pronunciou as palavras que rasgaram a noite. Se vai me matar, beije-me primeiro. Um silêncio mais pesado que a morte os envolveu. Koa piscou, desconcertado, como se a adaga que segurava tivesse perdido subitamente o peso. Aquela mulher, que deveria implorar por sua vida, o desarmava com um desejo impossível, um desafio que retorcia o sentido da violência. Nos olhos de ambos, por um instante fugaz, a fúria e o medo se misturaram com algo que ninguém esperava. Uma centelha de atração sombria, um fogo que nascia exatamente à beira do abismo. Mas então, um grito vindo da multidão quebrou a tensão, e a sombra da guerra voltou a pairar sobre eles. O destino havia mudado de rumo em um único sussurro, e nada voltaria a ser igual. A respiração de Isabela se misturava com a poeira suspensa no ar, uma poeira áspera que arranhava a garganta e lhe lembrava a cada instante que estava viva. Embora talvez não por muito tempo. Koa mantinha a adaga a poucos centímetros de seu peito, e em seus olhos não havia a hesitação esperada de um homem surpreendido, mas sim uma estranha luta silenciosa, como se seu espírito guerreiro enfrentasse uma força que não compreendia. A frase que ela havia lançado, mais que um desafio, havia sido um feitiço, e seu eco ainda vibrava no silêncio noturno. Isabela não era ingênua. Conhecera de perto a brutalidade dos homens, a fome de poder, o veneno das maledicências e o fio das traições. Sua vida havia sido um terreno em ruínas, onde as ilusões morriam jovens, e, no entanto, ali estava, diante do guerreiro Apache, com a fronte erguida e os lábios secos, exigindo um beijo antes da morte. Aquilo não nascera do desejo, nem de uma súbita paixão pelo inimigo, mas sim de uma verdade ainda mais feroz. A convicção de que morrer, sem jamais ter sido verdadeiramente olhada, tocada ou desejada, era um destino pior que a própria morte. Koa percebeu. Em sua cultura, o valor de um inimigo se media nos olhos, não nas armas. E os olhos daquela mulher não eram os de uma vítima resignada, mas os de alguém que ousava desafiar o próprio destino. A lâmina tremeu apenas, o suficiente para que os que observavam das sombras acreditassem ver um sinal de dúvida. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Os corações na multidão pulsavam com uma violência quase audível. O vento levantou uma rajada de poeira, e nesse instante, Koa tomou uma decisão que jamais teria imaginado. Abaixou a adaga alguns centímetros, não totalmente, mas o suficiente para que o gesto parecesse um respiro. Deu um passo em direção a ela e, sem desviar o olhar, roçou seus lábios na comissura dos dela. Foi um beijo breve, quase um sopro, mas suficiente para quebrar em 1000 pedaços a fronteira entre carrasco e vítima, entre inimigo e inimiga, entre ódio e desejo. Isabela sentiu que o mundo desmoronava sob seus pés. Não era o beijo de um amante,
mas o beijo de um abismo, a certeza de que aquele homem podia destruí-la, e ainda assim escolhera não fazê-lo, por enquanto. Quando se separaram, o fio da faca ainda estava ali, lembrando-lhe que a morte não havia se retirado por completo. A multidão, incapaz de compreender o que acabara de acontecer, começou a agitar-se como uma matilha contida. Um ancião gritou em castelhano, acusando-a de bruxa, de ter enfeitiçado o guerreiro. Outros, em língua apache, exigiam que ele cumprisse sua vingança sem demora. O ar se carregou de vozes, de fúria, de medo, de incredulidade. E Koa, com a calma de um lobo que mede sua presa, levantou a mão para impor silêncio. Não disse palavra alguma, mas seu gesto foi suficiente para congelar o ruído. Seu olhar permanecia fixo em Isabela, e naquele instante todos compreenderam que o que havia nascido ali não era paz nem perdão, mas algo mais profundo, mais sombrio e mais imprevisível. O que ninguém sabia era que aquele beijo não seria lembrado como um ato de misericórdia, mas como a centelha que acenderia um fogo impossível de apagar. O murmúrio da multidão não se extinguiu de imediato. Era como uma maré contida, uma onda de vozes agitadas sob a superfície, incapazes de aceitar o que seus olhos acabavam de testemunhar. A viúva e o guerreiro haviam rompido um equilíbrio invisível. Ela, com sua ousadia. Ele, com sua rendição momentânea a um impulso inexplicável. Não havia vitória nem derrota naquele instante, mas um vazio perigoso onde tudo podia acontecer. Isabela permaneceu imóvel, os lábios ainda trêmulos pelo toque do beijo, mas seu olhar não se quebrava. Já havia experimentado o medo antes, sim. Medo da fome, do julgamento das pessoas, do chicote das perdas. No entanto, o que ardia dentro de seu peito agora não era medo, mas uma mistura abrasadora de confusão e estranha fascinação. Havia desafiado a morte, e a morte, com o rosto de Apache, a havia tocado com um gesto de intimidade. Essa contradição a desarmava mais que o próprio fio da adaga. Koa, por sua vez, debatia-se entre duas forças irreconciliáveis. Seu dever como guerreiro era simples: vingar os seus, fazer justiça com sangue, não mostrar fraqueza diante de um inimigo. Mas o eco de suas próprias ações pesava em seu espírito. Que tipo de guerreiro se detinha diante de uma mulher que o havia desafiado? Que tipo de Apache permitia que um sussurro entortasse a linha reta do destino? Amaldiçoou-se em silêncio, mas no fundo de sua alma compreendia que algo irreversível havia acontecido. O chefe do povoado, um ancião chamado Salvador, avançou desde a penumbra. Seu cajado batia no chão poeirento com um ritmo lento e ominoso, e cada passo era acompanhado pelo silêncio expectante dos que o rodeavam. Sua voz, áspera como madeira seca, ressoou primeiro em castelhano e depois em língua apache, como se quisesse garantir que todos entendessem por igual. Esta mulher enlouqueceu o guerreiro. O que aqui acontece trará desgraça. Se não a matar agora, será a perdição de todos. As palavras cravaram-se como espinhos na multidão. Alguns assentiram com raiva contida, outros murmuraram preces. Isabela fechou os olhos por um instante, consciente de que a pressão não recaía mais apenas sobre Koa, mas também sobre ela. Se mostrasse medo, tudo acabaria. Se quebrasse, perderia tudo. E então, em um arranque de determinação que nem ela mesma entendeu, ergueu a voz, clara e firme. Se me matar esta noite, sua vitória será esquecida ao amanhecer. Mas se me deixar viver, minha existência será seu fardo e seu destino. Houve um murmúrio generalizado, uma onda de incredulidade. Koa a olhou como se visse nela não apenas uma mulher, mas um enigma que o obrigava a escolher entre o costume e o desconhecido. Seus dedos apertaram o cabo da adaga até os nós dos dedos ficarem brancos, mas a arma permaneceu suspensa, indecisa. O vento soprou com violência, levantando uma cortina de poeira que apagou por um momento as formas e os rostos. Quando a nuvem se dissipou, a decisão estava tomada. Koa embainhou a adaga, não como um gesto de clemência, mas como uma sentença ainda mais terrível. A viúva viveria, mas sob sua sombra. Não como uma prisioneira comum, mas como uma marca, uma dívida que o guerreiro carregaria consigo.
Isabela compreendeu naquele instante que havia selado um pacto silencioso. Não seria a morte que a acorrentaria a Koa, mas sim um vínculo impossível de romper, tecido com fios de desejo, de raiva e de destino. A multidão explodiu em vozes divididas. Alguns o acusavam de trair seu sangue, outros tremiam de medo diante do que aquilo significava. Mas em meio ao caos, os olhos de Isabela e Koa permaneceram fixos um no outro. E nesse cruzar de olhares nasceu a certeza de que o que havia começado ali não poderia terminar de forma simples. A noite fechou-se sobre eles com um peso insuportável, como se o próprio céu contivesse a respiração diante do pacto não dito. E enquanto todos se dispersavam, um presságio sombrio começou a germinar no coração de ambos. Aquele beijo não havia sido um fim, mas o início de algo que nenhum homem, nem mulher, poderia controlar. Os dias posteriores àquela noite transformaram-se em um terreno estranho, um espaço suspenso entre o medo e a curiosidade, onde cada gesto parecia mais decisivo que o anterior. A viúva Isabela não foi executada, mas também não foi libertada. Koa a levou consigo, não como um troféu de guerra nem como um simples refém, mas como uma sombra que o acompanhava, como um lembrete vivo da decisão que o havia afastado do caminho que todos esperavam dele. Ninguém compreendia por que não havia enterrado a adaga em seu coração, e essa incompreensão crescia como uma chama de desconfiança que o perseguia dentro do próprio povo. O acampamento Apache, escondido entre colinas áridas e vigiado por sentinelas que não dormiam, não era um lugar onde uma mulher espanhola pudesse sentir-se viva. Cada olhar que Isabela recebia era um dardo de suspeita, um julgamento silencioso que a acusava de feitiçaria ou traição. As crianças se escondiam quando ela passava, os anciãos cuspiam no chão e os guerreiros a observavam com uma mistura de desprezo e desejo contido. No entanto, ela não se quebrou. Caminhava com as costas eretas, os olhos firmes e em seu interior, embora o medo a paralisasse nas noites, alimentava uma força nova que desconhecia possuir. Koa não falava muito com ela. Seu silêncio era mais pesado que qualquer palavra, e ainda assim, seus atos a cercavam com uma contradição constante. Não a tratava como uma prisioneira acorrentada, mas também não lhe dava a liberdade de uma hóspede. A vigiava de perto, certificava-se de que tivesse água, de que a comida não lhe faltasse, e quando algum guerreiro tentava se aproximar demais com intenções turvas, bastava um olhar de Koa para afastá-lo. Essa proteção, em vez de tranquilizar Isabela, a confundia ainda mais. Por que ele, que deveria odiá-la, se esforçava tanto em mantê-la viva? As noites eram o momento mais perigoso. O acampamento mergulhava em um silêncio quebrado apenas pelo canto distante dos coiotes. Isabela mal conseguia dormir, deitada sobre mantas ásperas que cheiravam a fumaça e couro. Em sua mente, repetia-se o instante do beijo, como um fogo que não conseguia apagar. Sentira a dureza dos lábios de Koa, o calor inesperado de um contato que não pertencia nem à guerra nem ao ódio. Essa sensação a perseguia, e contra a própria vontade, começava a desejá-la. Koa também se debatia em suas próprias noites. A lembrança do desafio da viúva o queimava como uma ferida invisível. Não podia permitir que uma única mulher quebrasse a tradição, e ainda assim, cada vez que fechava os olhos, via seus lábios sussurrando aquelas palavras: "Se vai me matar, beije-me primeiro." Era uma armadilha sem saída. Matá-la significava cumprir com seu dever, mas também silenciar o único eco que havia despertado algo humano nele em muitos anos. Deixá-la viver o transformava em alvo de zombaria, mas ao mesmo tempo o acorrentava a uma atração perigosa que não conseguia arrancar de seu espírito. O primeiro confronto direto entre ambos aconteceu no terceiro dia. Isabela, cansada do silêncio, o enfrentou enquanto ele afiava sua lança sob a sombra de um mesquite. Sua voz tremia, mas estava carregada de valentia. "Não sou sua inimiga, ainda que você me veja como tal. Se me mantiver ao seu lado apenas para lembrar-se do que não fez, acabará me odiando mais do que já me odeia." Koa levantou o olhar lentamente. Seus olhos escuros eram como um poço sem fundo. Guardou silêncio por alguns segundos eternos,
até que respondeu em um castelhano áspero, aprendido à força de ouvir seus inimigos. Não te odeio, viúva, eu te temo. Essas palavras foram como um golpe invisível. Ela recuou um passo, incapaz de compreender totalmente. Medo? O que poderia temer um guerreiro apache de uma mulher sozinha, desarmada e rejeitada até mesmo pelos seus? A resposta não estava na lógica, mas em algo muito mais profundo. Isabela intuiu de imediato. Ele não temia seu corpo, mas o vínculo que havia nascido entre eles naquela noite. Essa descoberta, em vez de acalmá-la, a envolveu em um turbilhão ainda mais perigoso. O medo que ambos compartilhavam não era o fio de uma adaga, nem a certeza da morte, mas a possibilidade de desejar o que jamais deveriam desejar. Quando a lua cheia se ergueu sobre o acampamento naquela mesma noite, Isabela compreendeu que já não era uma simples prisioneira. Era parte de um jogo de sombras em que ambos podiam perder tudo, e onde cada olhar, cada silêncio, cada gesto era um passo a mais em direção a uma tormenta que ninguém poderia deter. E justo quando acreditou que a tensão não podia crescer mais, chegou a notícia de que um grupo de soldados espanhóis avançava para as colinas, buscando destruir aquele acampamento apache. A notícia chegou como um trovão em meio à noite. Um explorador, coberto de poeira e com a respiração entrecortada, irrompeu no acampamento apache com um único aviso que gelou o sangue de todos. Um destacamento de soldados espanhóis avançava desde o sul, seguindo os rastros recentes das fogueiras apagadas e das trilhas ocultas. Não eram muitos, mas estavam armados com arcabuzes e lanças, e seu propósito era claro: erradicar o acampamento e qualquer um que se interpusesse em seu caminho. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador que a própria notícia. As mulheres embalavam seus filhos em uma tentativa inútil de protegê-los do medo, enquanto os guerreiros se reuniam em torno de Koa, aguardando ordens. A sombra da guerra, que sempre fora um fantasma distante, agora pairava com dentes afiados sobre todos. Isabela ouviu as palavras do explorador e sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Conhecia bem demais a crueldade dos soldados espanhóis. Não eram defensores da justiça, como proclamavam em seus hinos e estandartes, mas homens endurecidos pela fome de sangue, pela ambição de saque e pela soberba de sentir-se donos daquelas terras. Ela havia visto com seus próprios olhos o que eram capazes de fazer com os que consideravam inferiores. Fogueiras, saques, corpos pendurados em praças como exemplo. E embora parte dela tivesse sido criada dentro daquele mundo, compreendia que os que vinham não a veriam como aliada, mas como uma mancha que devia ser apagada junto com os apaches. Koa, de pé no centro do círculo de guerreiros, escutava sem pronunciar palavra. Sua figura parecia talhada em pedra sob a luz da lua, e, no entanto, em seu interior se desencadeava uma tormenta. Sabia que lutar contra os soldados espanhóis significava enfrentar um inimigo melhor armado e com táticas diferentes, mas também sabia que fugir significava abandonar os seus, entregar as vidas de seu povo à vontade de quem não conhecia a misericórdia. Seu olhar, ao pousar em Isabela, endureceu. Ela representava naquele instante um paradoxo impossível. Era parte daquele mundo que agora ameaçava os apaches, e ao mesmo tempo era a única que podia compreender a mente desses soldados. Naquela noite, enquanto o acampamento se preparava para resistir, Isabela procurou Koa. Encontrou-o afiando sua faca sob a luz mortiça de uma fogueira, com o rosto tenso e as mãos firmes. Aproximou-se devagar, sabendo que qualquer palavra mal escolhida poderia romper o frágil equilíbrio entre eles. Se os enfrentar de frente, morrerá, disse com voz baixa, mas carregada de certeza. Eu os conheço. Sei como pensam, sei como agem. Vão tentar te cercar, usarão o fogo para te tirar das colinas, e quando estiver exposto, atirarão. Koa levantou o olhar, e seus olhos arderam como brasas incandescentes. E por que deveria confiar em você, viúva? Seu sangue é o deles. Ela sustentou seu olhar sem piscar, sentindo o peso das próprias palavras tornar-se insuportável. Porque se me odeiam tanto quanto a você, é porque já não pertenço a eles. Se não confia na minha palavra,
Confie ao menos na minha condenação. Houve um silêncio que pareceu eterno. Koa apertou a faca na mão, como se quisesse quebrar o destino com a força de seus dedos. Finalmente, soltou um suspiro carregado de resignação. Você falará, mas se me trair, não terá tempo de me pedir outro beijo antes da morte. O acordo estava selado, não com confiança, mas com necessidade. Naquela noite, Isabela compartilhou com ele o que sabia, como os soldados costumavam avançar em formação, como o barulho de suas armas podia ser usado contra eles, como o próprio deserto podia se tornar uma armadilha se os guiassem para cânions estreitos e trilhas traiçoeiras. Koa ouviu com atenção e, embora seu rosto não mostrasse emoção alguma, em seus olhos escuros brilhava um traço de reconhecimento. Enquanto isso, a tensão no acampamento aumentava. Alguns apaches sussurravam que Isabela era uma espiã enviada para confundi-los, que sua presença traria a desgraça final. Outros, no entanto, começavam a vê-la como um presságio diferente, como uma voz estranha que talvez pudesse torcer o destino a favor dos seus. Essa divisão se sentia no ar, como uma faca invisível pronta para cortar a qualquer momento. No silêncio que precedia o amanhecer, quando os grilos deixaram de cantar e o ar se tornou mais frio, Koa e Isabela permaneceram frente a frente, sabendo que o que estava por vir não seria apenas uma batalha contra soldados, mas uma prova contra eles mesmos. O sol ergueu-se com uma lentidão cruel sobre as colinas áridas de Santa Cora. Os primeiros raios pintaram de vermelho o horizonte, como se o próprio céu pressentisse o sangue que estava prestes a ser derramado. Os soldados espanhóis avançavam em formação, o som metálico de seus passos batendo contra a terra seca, um ritmo implacável que gelava a respiração dos que escutavam das alturas. Suas armaduras brilhavam com reflexos dourados, e a fumaça das tochas que carregavam desenhava colunas que se enrolavam no ar como serpentes negras. O acampamento Apache havia se transformado em um formigueiro de preparativos silenciosos. Guerreiros pintavam seus rostos com faixas de cinza e pó. Mães escondiam as crianças em cavernas próximas, e os anciãos rezavam em um murmúrio que parecia confundir-se com o vento. Em meio a toda aquela tensão, Isabela permanecia de pé ao lado de Koa, observando desde um penhasco elevado. Seu coração batia contra as costelas como um tambor de guerra, mas não recuou. Sabia que a linha que havia cruzado com aquele homem já não lhe permitia voltar atrás. Se os espanhóis vencessem, seria chamada de traidora. Se os apaches caíssem, seria arrastada na derrota. Seu destino estava entrelaçado ao dele, para o bem ou para o mal. Koa mantinha-se ereto, a lança firme na mão, o olhar fixo no avanço inimigo. Seu silêncio era o de uma tempestade contida, e embora não dissesse palavra alguma, a tensão em sua mandíbula revelava a batalha que já ardia em seu interior. Não era um guerreiro qualquer, era o líder naquele momento, o ponto onde se concentrava a esperança e a raiva dos seus. E, no entanto, sabia que o que havia decidido na noite anterior, ouvir uma mulher estrangeira, inimiga de seu sangue, o converteria em alvo de julgamento, mesmo que saíssem vitoriosos. Isabela, consciente disso, inclinou-se em sua direção e sussurrou em voz baixa, apenas um sopro entre o ruído do vento. Se atacar agora, cairá na armadilha deles. Esperam que você desça até a planície. Deixe-os acreditar que tem o controle. Guie-os até o desfiladeiro estreito. Ali, a pólvora será inútil, e suas armas pesadas os arrastarão para a própria ruína. Koa não respondeu de imediato. Seus olhos cravaram-se nos dela, e por um instante eterno, ela pensou que ele a atravessaria com a lança por ousar lhe dar ordens. Mas então, inclinou levemente a cabeça, o suficiente para que apenas ela entendesse. Havia escutado e havia aceitado. A espera foi insuportável. Os soldados avançavam como uma maré de aço, certos de que esmagariam os apaches em questão de minutos. Do alto, os guerreiros indígenas mantinham-se ocultos, prendendo a respiração, tensionando arcos, preparando lanças. O sol subiu mais, banhando tudo em um resplendor inclemente. O silêncio tornou-se tão espesso que até o zumbido de um inseto teria parecido um trovão. E então, a armadilha se fechou. Koa deu o sinal com um gesto da mão
e um grupo de guerreiros apareceu na planície, lançando gritos de guerra antes de recuar em direção ao desfiladeiro. Os espanhóis, convencidos de sua vantagem, caíram na provocação e os perseguiram com ferocidade. A poeira levantava-se sob suas botas e elmos, cegando-os em parte, mas a arrogância os empurrava para a frente. Isabela observava tudo do alto, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Cada passo dos soldados em direção ao desfiladeiro era uma aposta por sua própria vida, uma confirmação de que suas palavras haviam sido ouvidas. E quando finalmente os primeiros entraram na garganta estreita de pedra, Koa lançou o grito que rasgou o ar como um relâmpago. Os apaches desceram das alturas como falcões sobre a presa. Pedras enormes rolaram de cima, lanças voaram descrevendo arcos brilhantes sob o sol, e flechas cravaram-se com precisão na carne exposta dos soldados. Os espanhóis, presos em um terreno que não compreendiam, tentaram disparar seus arcabuzes, mas a fumaça e a estreiteza do desfiladeiro jogavam contra eles. O estrondo da pólvora retumbou, mas seus projéteis perderam-se entre as rochas ou feriram seus próprios companheiros. O caos explodiu com uma violência insuportável. Gritos em castelhano misturavam-se aos brados de guerra apache. O ar impregnou-se do cheiro de pólvora, sangue e pó quente. Koa lutava no centro da refrega como um espírito indomável, sua lança abrindo sulcos de morte entre os soldados, enquanto sua voz rugia acima do clamor, levantando o ânimo dos seus. Isabela, desde o alto, sentiu as pernas tremerem. Cada instante era uma batalha entre o horror e a esperança. Sabia que seu destino estava atado àquela luta. Se os espanhóis vencessem, seria castigada como traidora. Se os apaches triunfassem, talvez tivesse um lugar entre eles, ou talvez sua presença fosse vista como a causa de tudo. O clímax da batalha chegou quando um dos capitães espanhóis conseguiu abrir caminho pela maré de guerreiros e lançou-se diretamente contra Koa, espada em punho. O aço brilhou com um reflexo mortal, e por um instante, o guerreiro apache pareceu estar em perigo real. Isabela, sem pensar, gritou seu nome. Esse grito atravessou o caos como um trovão. E Koa, impulsionado por uma força que não soube de onde vinha, esquivou-se do golpe mortal e cravou sua lança no peito do capitão. O homem caiu ao chão com um rugido sufocado, e com ele desmoronou a coragem dos soldados restantes. A formação quebrou-se, o pânico espalhou-se pelas fileiras, e em questão de minutos, a retirada foi inevitável. O silêncio que se seguiu foi brutal, como se a própria terra tivesse ficado sem fôlego. Os corpos juncavam o desfiladeiro. A poeira ainda flutuava no ar, e o eco da batalha apagava-se lentamente. Koa, coberto de sangue e poeira, ergueu o olhar para o alto, onde Isabela o observava, e nesse cruzar de olhares, ambos compreenderam que o que os unia já não era apenas um beijo nem uma ousadia. Agora compartilhavam também o sangue derramado, a vitória roubada à morte. Mas no acampamento, nem todos veriam isso como um triunfo. Muitos começariam a sussurrar que a viúva havia enfeitiçado o guerreiro, que sua influência o havia levado a tomar decisões impensáveis. A vitória, longe de trazer paz, semearia uma nova tormenta. O retorno ao acampamento não foi um desfile de glória. Embora os espanhóis tivessem sido derrotados e a ameaça imediata houvesse desaparecido, o ar estava impregnado de desconfiança. Os guerreiros carregavam os corpos feridos de seus irmãos. As mulheres choravam em silêncio enquanto lavavam o sangue seco de seus filhos, e os anciãos reuniam-se em torno do fogo para murmurar palavras que misturavam gratidão com temor. A vitória era deles, sim, mas o preço era um veneno invisível que se espalhava pelos corações. Isabela caminhava atrás de Koa, sentindo em sua pele os olhares cravados como facas. Cada passo era acompanhado de sussurros que não precisava entender palavra por palavra. Podia ouvir neles as acusações, as dúvidas, as suspeitas. Para muitos, não era mais que uma estrangeira cuja boca havia semeado discórdia nas decisões do guerreiro. A vitória, diziam, não se devia à força dos apaches, mas ao feitiço daquela mulher que o havia enfeitiçado com um beijo na escuridão. Koa, no entanto, permanecia imperturbável. Seu rosto não mostrava fraqueza,
e seu andar era firme, como se carregasse sobre os ombros o peso de todos os julgamentos, e isso não lhe pesasse em absoluto. Mas dentro dele, a batalha ainda ardia. Sabia que havia rompido a linha que o mantinha unido à tradição, que ao ouvir Isabela permitira que a dúvida se infiltrasse em seu papel de líder. E o que era pior, sabia que precisava dela. Naquela noite, o conselho de anciãos se reuniu. As fogueiras iluminavam os rostos curtidos pelo tempo, e o círculo de homens falava com a autoridade de gerações. A decisão de permitir que Isabela vivesse já havia levantado suspeitas. Agora, com a vitória tingida por sua influência, os murmúrios transformavam-se em acusações mais abertas. O guerreiro não lutou sozinho, disse um ancião, com a voz áspera como madeira queimada. Foi ela quem o guiou, ela quem torceu o rumo da guerra. O que isso significa para nós? O que significa que uma estrangeira decida o destino dos nossos? As palavras flutuaram no ar como cinzas incandescentes. Alguns assentiram com raiva contida, outros baixaram o olhar, incapazes de responder. Koa, sentado diante deles, escutava com o senho franzido, as mãos tensas sobre os joelhos. Quando finalmente falou, sua voz foi um rugido que cortou o silêncio. Não foi ela quem venceu. Fomos nós. Eu tomei a decisão. Eu guiei a lança. Eu derramei o sangue de nossos inimigos. Mas mesmo enquanto falava, sabia que suas palavras eram frágeis diante da força do rumor. Isabela havia feito os avisos, havia apontado a armadilha, havia aberto um caminho que ele decidira seguir. E embora a vitória fosse inegável, também o era a semente de divisão que havia germinado. Essa noite, enquanto o conselho continuava discutindo, Isabela permanecia afastada, observando as chamas à distância. O fogo projetava sombras dançantes sobre seu rosto, e em seus olhos brilhava uma dor silenciosa. Não desejara ser a causa da discórdia, mas no fundo compreendia que sua simples presença era um desafio para aquele mundo. Podia sentir a hostilidade, podia cheirar o medo disfarçado de desprezo. Era como caminhar sobre um campo de brasas, onde qualquer passo em falso a reduziria a cinzas. Quando Koa saiu do conselho, encontrou-a esperando. Olhou para ela com um cansaço que não costumava mostrar, um peso que o fazia parecer mais humano do que jamais permitira. Eles não confiam em você, disse ele sem adornos, como se arrancasse a verdade pela raiz. Isabela sustentou seu olhar, e sua voz foi um sussurro carregado de uma dignidade inesperada. Não confiam em mim porque não querem aceitar o que sabem. E o que sabem é que, se não tivesse me escutado, hoje todos estariam mortos. As palavras o atravessaram, não como uma repreensão, mas como um lembrete brutal. O silêncio que se seguiu estava carregado de uma tensão que se sentia como um fio prestes a se romper. Koa desviou o olhar para as montanhas distantes, como se nelas buscasse uma resposta que não encontrava em si mesmo. Você é um perigo, murmurou enfim com voz rouca. Mas não consigo me afastar de você. Esse reconhecimento foi como um incêndio. Isabela o sentiu no mais profundo, naquela fronteira perigosa onde o desejo e a condenação se tocavam. Sabia que o que nascia entre eles não era ternura, não era amor no sentido puro e luminoso que os cantos descrevem. Era algo sombrio, feroz, incontrolável. Uma atração que se alimentava do perigo, da proibição, do fio constante da morte. O vento soprava com um lamento longo, trazendo consigo o cheiro de madeira queimada e sangue seco. O acampamento, embora vitorioso, estava ferido. Os corpos dos caídos haviam sido enterrados com cantos ancestrais, e a fumaça das fogueiras ainda se erguia ao céu como um lembrete da fragilidade da vida. No entanto, o que mais pesava não era a morte dos guerreiros, mas o veneno do rumor. Cada palavra pronunciada às costas de Isabela era um julgamento. Cada olhar que se cruzava com o dela era uma faca invisível, e cada gesto hostil das mulheres e anciãos era um lembrete de que ali não era bem-vinda. Apesar disso, ela não recuava. Movia-se entre as cabanas de couro e os espaços abertos do acampamento com a cabeça erguida, embora por dentro o medo a corroesse. Sabia que se não mostrasse firmeza, seria devorada sem piedade.
Sua resistência era, em si mesma, um ato de desafio. Mas o que mais a confundia era Koa. Diante dos outros, mantinha a distância, tratava-a como uma sombra que o seguia sem voz. No entanto, na intimidade das noites, quando o acampamento dormia e o murmúrio do rio próximo se misturava ao canto dos grilos, ele buscava seu olhar. E nesses silêncios compartilhados, havia mais verdade do que em qualquer palavra. A atração que os unia tornava-se insuportável. Não era doçura o que transbordava entre eles, mas uma corrente selvagem, um rio que arrastava tudo o que encontrava. Encontravam-se nos olhos mais do que o necessário, as respirações se confundiam quando discutiam, e em cada toque acidental acendia-se um incêndio que ambos fingiam ignorar. Mas esse fogo não podia permanecer oculto para sempre, e cedo ou tarde alguém o veria. Esse alguém foi Tarek, um jovem guerreiro apache que havia perdido o irmão na emboscada contra os espanhóis. O ódio em seu interior necessitava de um culpado, e o encontrou na viúva. Observava à distância como Koa a protegia, como suas decisões estavam impregnadas pela presença daquela mulher, e em seu coração o rancor crescia como um veneno. Para ele, Isabela não era mais que a raiz de todas as desgraças recentes, a mulher que havia enfeitiçado o guerreiro, a estrangeira que havia usurpado um lugar que não lhe correspondia. Certa noite, enquanto Koa patrulhava os limites do acampamento, Tarek aproximou-se dela com o rosto endurecido pela raiva. Encontrou-a sozinha, junto a uma fogueira moribunda, e sua sombra projetou-se sobre a areia como um presságio sombrio. Você é uma praga, cuspiu com voz baixa, carregada de veneno. Corrompeu nosso líder, o prendeu a seus desejos e nos colocou em perigo. Não é mais que uma bruxa disfarçada de viúva. Isabela o enfrentou com a mesma dignidade que havia mostrado diante de Koa na noite de seu primeiro encontro. Sua voz tremia, mas não recuou. Não obriguei ninguém a me escutar. Se Koa me escutou, foi porque quis. Se me mantém viva, é porque decidiu assim. Tarek apertou os punhos, e em seus olhos brilhava o desejo de vingança. Ele já não é nosso, você o marcou. E se eu não te deter, perderemos a ele. E a morte que você traz consigo. O ar tornou-se insuportável. Por um instante, Isabela acreditou que ele a mataria ali mesmo, que sua vida terminaria como uma faísca apagada na escuridão. Mas nesse momento, uma voz rugiu desde as sombras, forte como um trovão que partia a terra. Afaste-se dela. Koa surgiu da penumbra, com a lança na mão e os olhos acesos por uma fúria que não mostrava nem na batalha. Tarek recuou apenas um passo, mas não baixou o olhar. Vai defendê-la, mesmo contra os seus? Perguntou com um tom de desafio. O silêncio estendeu-se como uma corda tensa, enquanto o fogo crepitava entre eles. Koa respirava com dificuldade, como se lutasse não apenas contra a ira, mas também contra a verdade daquelas palavras. Finalmente falou. Você não a tocará. Se o fizer, será você quem trará a desgraça ao nosso povo. As palavras foram como uma sentença. Tarek apertou o maxilar, contendo a raiva, e retirou-se lentamente, mas seu olhar prometia que aquilo não havia terminado. Isabela, ainda tremendo, ergueu os olhos para Koa. Em seu interior, ardia uma mistura de medo e gratidão, mas também algo mais profundo, um reconhecimento de que ele havia cruzado uma linha sem retorno ao pronunciar aquelas palavras diante de seu povo. E foi então, nesse instante de silêncio compartilhado, que Koa deu um passo mais perto, até que o calor de seu corpo a envolveu, e com voz rouca, quase um sussurro, disse o que ela jamais esperara ouvir. Não sei se foi o seu beijo que me prendeu a você, ou se foi o seu desafio, mas sei que, se alguém te tocar, terá que me matar primeiro. As noites no acampamento de Santa Cora sempre estiveram carregadas de silêncio, um silêncio quebrado apenas pelos grilos, o murmúrio do rio próximo e os lamentos abafados dos que sonhavam com os mortos. Mas depois da vitória e do confronto entre Koa e Tarek, esse silêncio tornou-se denso, inquietante, como se toda a comunidade contivesse a respiração. Ninguém dizia abertamente, mas todos sabiam que algo estava prestes a se quebrar. Tarek não dormia.
Caminhava entre as sombras com o olhar fixo no chão, repetindo para si mesmo as imagens de seu irmão morto, o sangue derramado no desfiladeiro, a fúria dos espanhóis e, sobretudo, o rosto de Isabela junto ao de Coa. Cada vez que fechava os olhos, via aquele instante. Ela sussurrando em sua língua estranha, ele escutando com atenção, e a certeza de que o líder Apache havia sido despojado de sua independência. Em sua mente, não era Coa quem havia guiado a vitória, mas a viúva com seu feitiço venenoso. O ódio cresceu até tornar-se insuportável. Não podia aceitá-lo. Não podia permitir que seu povo se rendesse à influência de uma estrangeira. E assim, no recanto mais escuro de seu coração, germinou a semente da traição. Isabela o pressentia. Cada vez que sentia o olhar de Tarek sobre ela, o ar tornava-se irrespirável. Não era apenas desprezo o que havia naqueles olhos, mas um desejo retorcido, uma mistura de ódio e atração perigosa que a estremecia. Uma noite, enquanto recolhia a água do rio sob a vigilância distante de Coa, ouviu-o aproximar-se. Seus passos eram firmes, mas sua respiração estava agitada. "Você não deveria estar aqui", disse ele, com a voz impregnada de veneno. "Este não é o seu lugar. Nunca será." Isabela o enfrentou com valentia, embora a jarra tremesse entre suas mãos. "Se tem tanta certeza de que não pertenço aqui, por que me vigia como se temesse que eu te roubasse algo?" As palavras o atingiram mais do que qualquer arma. Tarek cerrou os punhos, incapaz de conter a fúria, e inclinou-se sobre ela com um gesto ameaçador. "Já o roubaste. Roubaste nosso líder. Roubaste seu juízo. Roubaste a lealdade que devia aos seus. E se não o recuperarmos, nos condenarás a todos." Isabela abriu a boca para responder, mas não teve oportunidade. Coa surgiu da penumbra, como um falcão que desce sobre sua presa, e em um instante se interpôs entre ambos. Seu olhar para Tarek foi de um frio absoluto, e sua voz, baixa mas carregada de poder, foi um rugido contido. "Eu te adverti que não a tocasses." O jovem guerreiro não recuou dessa vez. Sua raiva o empurrava além do medo. "És tu quem traiu Coa. Já não és nosso líder, és prisioneiro dela. Se não podes ver isso, eu verei por ti." O confronto era inevitável, e, no entanto, não explodiu naquela noite. Coa afastou Isabela com um gesto, e embora seus olhos ardessem com o desejo de encerrar a discussão naquele mesmo instante, escolheu o silêncio. Talvez porque soubesse que matar Tarek diante do acampamento apenas confirmaria as suspeitas de todos. Talvez porque, no fundo, ainda esperasse que o jovem compreendesse. Mas Tarek não compreendeu. Nessa mesma madrugada, abandonou o acampamento em segredo, com o coração cheio de raiva e os pés impulsionados pelo rancor. Caminhou até o posto avançado dos espanhóis, onde as fogueiras ainda ardiam como brasas da derrota, e ali, com palavras envenenadas, ofereceu um trato. Falaria da localização exata do acampamento Apache, das trilhas ocultas, dos pontos fracos em suas defesas. Tudo, em troca de uma única coisa, que lhe entregassem viva a viúva. Os soldados o ouviram com atenção. A sede de vingança após sua humilhação no desfiladeiro ardia com força, e a oferta de Tarek era um presente caído do céu. Sorriram com cinismo, ocultando o fato de que não cumpririam promessa alguma além daquilo que lhes convinha. Para eles, Tarek não era mais que uma ferramenta, e uma vez usada, seria descartada. De volta ao acampamento, Isabela não conseguia dormir. Algo dentro dela gritava que a tormenta ainda não havia passado, que a vitória contra os espanhóis havia aberto uma ferida que agora sangrava por dentro. Observou Coa à distância, sentado junto ao fogo, com o rosto endurecido, os olhos fixos na escuridão. Nesse instante compreendeu. Ele também pressentia. O perigo já não estava apenas fora, mas nas entranhas de seu próprio povo. A lua escondeu-se atrás de uma nuvem pesada, e a noite tornou-se mais escura que nunca. Foi então que um corno ressoou à distância, um som grave, profundo, inconfundível. Não vinha da floresta nem dos espíritos. Era um chamado de guerra. Os espanhóis regressavam, guiados desta vez pela mão traidora de Tarek. O som do corno rasgou a calma do acampamento como um raio em meio a um céu limpo.
Era um chamado que não pertencia aos apaches, um tom metálico e arrogante que apenas os soldados espanhóis utilizavam para anunciar sua chegada. Em questão de segundos, o acampamento explodiu em gritos, correria, armas erguidas contra a noite e crianças arrastadas para as cavernas ocultas. A lua, quase invisível entre as nuvens, iluminava apenas o suficiente para revelar o caos. Koa ergueu-se de um salto, seu corpo inteiro tensionando-se como uma fera encurralada. Seus olhos cravaram-se na escuridão do vale, onde clarões de tochas aproximavam-se como uma maré de fogo. Sabia de imediato o que havia acontecido. Não podia ser coincidência que os espanhóis, depois de derrotados tão brutalmente, regressassem com tanta precisão à localização exata do acampamento. Alguém os havia guiado. Alguém os havia vendido. E embora ainda não tivesse provas, em seu coração ardia um nome: Tarek. Os guerreiros moveram-se com rapidez, mas o ataque era diferente do anterior. Desta vez, os espanhóis não avançavam desajeitados em formação cerrada. Desta vez, deslizavam como sombras treinadas, lançando fogo às cabanas, disparando arcabuzes à distância, obrigando os apaches a dividir suas forças. A traição havia feito seu trabalho. Conheciam as trilhas, sabiam onde golpear, e cada golpe estava desenhado para abrir uma ferida mortal. Isabela, presa em meio à desordem, sentiu a garganta se fechar. A fumaça das cabanas incendiadas a cegava, e o estrondo dos disparos retumbia em seus ouvidos como trovões sem descanso. Podia ouvir os gritos das mulheres, o choro das crianças, o choque de armas contra armas, e seu corpo inteiro tremia. No entanto, obrigou-se a seguir adiante. Não podia render-se ao pânico. Procurou Koa entre a multidão, e quando o viu, seu coração deu um salto. Ele estava no centro do campo, enfrentando 2 soldados ao mesmo tempo, sua lança girando com precisão letal. Cada movimento era um poema de violência, cada golpe, uma declaração de fúria. Mas mesmo assim, estava superado. A força dos espanhóis não estava apenas em suas armas, mas no fato de que sabiam exatamente onde golpear. De repente, um rosto surgiu entre a multidão, iluminado pelo fogo. Tarek. Seus olhos brilhavam com um ódio incontrolável, e sua voz ergueu-se acima do clamor da batalha. Tudo isso é por causa dela. Rugiu, apontando para Isabela com o dedo ensanguentado. A viúva nos condenou. Alguns guerreiros confusos detiveram-se por um instante. O caos já era insuportável, e as palavras de Tarek caíram como sal em uma ferida aberta. Nesse momento, um grupo de espanhóis rompeu a defesa lateral e avançou contra Isabela. Ela mal teve tempo de recuar, o medo apertando-lhe o peito como uma garra. Mas antes que as espadas a alcançassem, Koa irrompeu entre eles com um rugido que não parecia humano. Sua lança cravou-se no primeiro, atravessando armadura e carne, e depois girou para derrubar o segundo. O terceiro mal teve tempo de erguer a espada antes que o guerreiro o abatesse com a força de um furacão. Quando a poeira assentou, Koa estava coberto de sangue, ofegando como um animal selvagem, e seus olhos cravaram-se em Isabela com uma mistura de fúria e desespero. "Corre!" ordenou com voz rouca, embora soubesse que ela não obedeceria. Mas Isabela não correu. Não podia. Havia algo dentro dela que a impedia, um laço invisível que a prendia a ele, mesmo quando o bom senso gritava para escapar. Ficou ali, trêmula, enquanto as chamas iluminavam a cena como um inferno na terra. Então, aconteceu o inevitável. Tarek lançou-se sobre eles, faca na mão, com os olhos desvairados de ódio. Não atacou Koa diretamente. Lançou-se contra Isabela, como se ao cravar a lâmina em seu coração, pudesse arrancar pela raiz tudo o que odiava. O tempo parou. Koa viu o brilho da faca, viu o movimento do braço, viu o rosto de Isabela congelado em um gesto de incredulidade. E nesse instante, tomou a decisão que mudaria seu destino para sempre. Interpôs-se. A faca enterrou-se em seu flanco, um golpe brutal que arrancou-lhe um gemido sufocado. O sangue jorrou de imediato, quente, abundante, tingindo suas roupas e a terra sob seus pés. Tarek recuou, surpreso, sem compreender o que realmente havia feito. Isabela lançou um grito dilacerante.
um som que atravessou o caos e deteve por um segundo a guerra em seu próprio coração. Koa, cambaleando, virou o rosto para ela. Seus lábios curvaram-se em um sorriso amargo e com voz quase inaudível sussurrou: "Eu te disse, se alguém te tocasse teria que me matar primeiro." O mundo desmoronava ao redor, mas nesse instante nada mais existia. Apenas o fogo, o sangue e a certeza de que o vínculo entre eles havia alcançado um ponto sem retorno. O destino de Koa pendia por um fio, e com ele, o de Isabela e de todo o acampamento Apache. O tempo parecia ter perdido o rumo. O acampamento estava mergulhado em um caos de fogo e aço. Os gritos misturavam-se ao rugido das armas, e, no entanto, para Isabela tudo se reduzia a uma única imagem. Koa cambaleando, com a adaga de Tarek ainda cravada em seu flanco, o sangue encharcando suas roupas e tingindo a areia sob seus pés. Era como ver cair um pilar que sustentava o mundo. O guerreiro que parecia invencível, o homem que havia desafiado seu próprio povo e os espanhóis por ela, agora se dobrava sob o peso de uma ferida mortal. Isabela correu até ele sem pensar. O calor das chamas lambia sua pele, a cinza grudava em seu rosto, mas nada importava. Caiu de joelhos ao lado de Koa, segurando seu corpo antes que caísse por completo. Sentiu-o pesado, como se a força que o havia mantido de pé durante anos se dissolvesse de repente entre suas mãos. "Não!" gritou, com uma desesperação que quebrou sua voz. "Não me deixe." Koa a olhou. Seus olhos, escuros como a obsidiana, ainda brilhavam com a intensidade de um homem que não se rendia nem diante da morte. Forçou um sorriso fraco, uma expressão carregada de orgulho e resignação. "Não chores por mim, viúva." Sua voz era um murmúrio áspero, apenas um fio. "Meu destino sempre foi morrer em guerra. Mas se devia cair, não poderia ser de outra forma. Não podia permitir que a escuridão te alcançasse." As lágrimas de Isabela caíram sobre seu rosto, misturando-se com o pó e o sangue. Não importavam os soldados, não importavam os apaches que ainda lutavam, não importava a traição de Tarek, nem a fúria dos anciãos. Naquele instante, o único real era o batimento fraco sob sua mão, um ritmo que se apagava como uma chama ao vento. "Você me deu um beijo antes da morte", sussurrou ele, com um esforço que parecia arrancar-lhe a própria vida. "Agora, me dê um que me acompanhe para além dela." Isabela tremeu, mas não hesitou. Inclinou o rosto e o beijou com a força de toda a desesperação que a consumia. Foi um beijo longo, ardente, um beijo que não pedia permissão nem perdão, um beijo que selava tudo o que nunca ousaram dizer em voz alta. Ali, entre o fogo e o sangue, uniram-se como se pudessem deter o destino com o roçar de seus lábios. Quando se separaram, Koa deixou escapar um suspiro, e em seus olhos brilhou um lampejo de paz. Fechou as pálpebras lentamente, como um guerreiro que enfim descansa após a batalha mais dura. Isabela o sustentou contra seu peito, recusando-se a aceitar a quietude que se apoderava dele. Mas a realidade era inquebrantável. O guerreiro Apache havia entregado sua vida por ela, cumprindo sua palavra, selando com seu sangue a promessa que havia nascido naquela primeira noite. "Se vai me matar, beije-me primeiro." O caos continuava ao redor, mas algo mudou. Os Apaches, ao ver o sacrifício de seu líder, encontraram uma nova força em meio ao desespero. Com gritos que rasgavam a noite, redobraram o ataque contra os espanhóis. O corpo de Koa tornou-se bandeira, símbolo, fogo que ardia em cada guerreiro. E o impensável aconteceu. Os invasores foram finalmente repelidos, empurrados para fora das colinas com uma fúria que não podiam resistir. Tarek, em meio à confusão, tentou fugir, mas o olhar dos seus o alcançou antes de qualquer lança. Não houve julgamento nem palavra. O desprezo o envolveu como um muro invisível, e o traidor foi reduzido pelas mesmas mãos daqueles que um dia o chamaram de irmão. O preço de seu ódio foi selado naquela noite, não com a glória que buscava, mas com o desprezo eterno de seu povo. Quando enfim amanheceu, o acampamento era um cemitério de cinzas e cicatrizes. Os corpos haviam sido recolhidos, as fogueiras apagadas, e o ar cheirava a ferro e lágrimas.
Isabela permanecia ainda junto ao corpo de Koa, recusando-se a deixá-lo. Não havia palavras suficientes para explicar o que havia perdido, nem cantos capazes de honrar o que ele havia sido. Os anciãos se aproximaram. Não a chamaram de bruxa dessa vez, não a acusaram de trazer desgraça. Viram em seus olhos a verdade. Ela não era a inimiga. Ela havia sido parte do sacrifício, a razão e a testemunha do último suspiro de seu líder. E, sem dizer, compreenderam que a viúva estava tão marcada pelo sangue Apache quanto qualquer um deles. Naquela noite, Isabela subiu sozinha ao topo de uma colina próxima. Levava consigo uma manta e uma lança quebrada que havia pertencido a Koa. O vento soprava forte e as estrelas brilhavam sobre ela como milhões de olhos atentos. Ajoelhou-se, abraçando a lança contra o peito, e pela primeira vez em sua vida rezou não a um Deus distante, mas ao espírito de um homem que havia mudado seu destino. "Não te esquecerei", murmurou, com lágrimas caindo sobre a terra. "Teu beijo me condenou e me salvou ao mesmo tempo, e enquanto eu respirar, levarei teu nome dentro de mim." O eco de sua voz perdeu-se nas montanhas, mas no fundo de seu coração sentiu uma resposta, não em palavras, mas na certeza de que Koa não havia morrido por completo. Vivia na lembrança, no sangue de seu povo, na chama de um amor impossível que desafiou a morte. E assim, com a fronte erguida e o coração despedaçado, Isabela compreendeu que sua história não era a de uma viúva perdida na tragédia, mas a de uma mulher que havia amado à beira do abismo e que sobrevivera para contá-lo. O beijo proibido, aquele sussurro que nasceu diante da adaga, havia mudado não apenas sua vida, mas o destino de todos. O mundo nunca mais seria o mesmo. Se esta história deixou uma marca em sua alma, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor, para que saibamos que chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas chances e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.